Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de História do oitavo ano. Essa é a segunda parte da nossa aula sobre o capítulo 6, as independências da América Espanhola. Vamos agora para o terceiro tópico, onde nós paramos, para darmos continuidade à nossa aula, beleza? Falamos sobre o processo de independência, né? O processo de independência do México, vamos dizer assim, a formação do México, dos governos centrais-americanos. E agora independências da América do Sul, como é que se forma hoje os países que conhecemos como Bolívia, Paraguai, Argentina, Colômbia, Venezuela e por aí vai. Na América do Sul, as principais lideranças da colônia contra a metrópole espanhola foram os crioulos Simón Bolívar e José de San Martins. Essas são as duas figuras importantes que vale lembrar que são lembradas e são exaltadas por esses países, principalmente Venezuela, Colômbia, Equador, são exaltados por esses países até hoje, essas figuras históricas. Assim como no México, os embates pela independência da América do Sul também envolveram lutas entre grupos opostos da elite crioula. Existia no interior da elite crioula, pessoal, existia vários projetos, várias perspectivas. Existiam aqueles mais conservadores, os mais moderados e os mais radicalizados, né? Os mais radicalizados, obviamente, estavam ligados às camadas populares, como foi o caso do padre que a gente falou da situação do México. O primeiro país independente da América do Sul foi o Paraguai, ele que se separou do vice-reinado do Rio da Prata. E depois da coroa espanhola em 1811. O movimento foi comandado por Gaspar Rodrigues da França, aqui é o Paraguai em 1801, e foi fortemente representado por pequenos e médios proprietários contrários às revoluções sangrentas em seu território. Em 1816, após sucessivas vitórias militares do general San Martins e de Manuel Belgrado, foi proclamada a independência da Argentina no Congresso de Tucumã. Tucumã é uma referência indígena, né? O resgate indígena no sentido de se aproximar das camadas populares e por aí vai para fortalecer e defender a política emancipacionista e se tornar independente. Argentina em 1816. Em 1818, 5 mil homens vindos do sul, dos quais 1.500 eram negros, sob o comando de José Martins, libertaram o Chile, com a ajuda de outro militar crioulo, Bernardo O'Higgins. Seguiram em direção ao vice-reinado do Peru, principal centro militar e administrativo da América Hispânica. Foi ali que enfrentaram a resistência das elites peruanas, que guardavam na memória a temida revolta de Tucumã Amaru, e recenhava as mudanças da ordem política abrir seus caminhos para as novas rebeliões. O Chile se estabelece esse novo processo, ou consequentemente Paraguai em primeiro momento, Argentina, depois Chile em 1818, aonde se expande até o enfrentamento na sede mais conservadora da metrópole no Peru. Enquanto isso, com o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, Simón Bolívar, aqui, essa figura aqui representada vale lembrar que é uma representação do século XIX, uma pintura. Simón Bolívar comandou a libertação da Venezuela em 1817, a da Colômbia em 1819 e do Equador em 1821, marchando em direção ao Peru ao encontro das tropas de San Martins. Em 1822, divergências políticas acabaram por afastar os dois libertadores. San Martins estimulava o surgimento de novos países monárquicos, enquanto Bolívar tinha um caráter independente e republicano, né? Que era o chamado projeto bolivarianismo. Após o encontro em Guayaquil, no Equador, San Martins decidiu afastar-se do comando e embarcou para a Europa, onde morreu alguns anos depois. E Bolívar consumou a independência do Peru em 1824 com o apoio do general José Sucre, que no ano seguinte proclamou a independência da Bolívia em relação ao Peru e assim se estabelece, né, o processo de independência da maioria dos países da América Hispânica. Vale lembrar que o Uruguai ele fica independente porque o Uruguai fazia parte do território nacional. Ele se liberta das garras do Brasil, o Uruguai. A América fragmentada. O último tópico do capítulo. Em 1826, Bolívar liderou a realização do Congresso do Panamá. Esse congresso foi extremamente importante, né? Porque reivindicava as manifestações, as perspectivas do
pan-americanismo. E o que foi o pan-americanismo? O pan-americanismo foi um movimento a favor da aliança e a cooperação entre os países americanos. O Congresso do Panamá, primeira grande manifestação do pan-americanismo, compareceram os representantes da Colômbia, do Peru, do México, Províncias Unidas do Centro América e da Grã-Bretanha, que mudou observadores. Para a Bolívia, a ideia da unidade americana era restrita aos hispânicos americanos. A concepção seria de plena independência. Era constituir um movimento pan-americano extremamente independente, em que se caminhasse em pé de igualdade diante das outras nações. Essa era a perspectiva do movimento, vale lembrar, sobre liderança muito forte desse viés político de Simón Bolívar. Contudo, o ideal de uma América hispânica unida não se concretizou. Quando Bolívar morreu, em 1830, a América hispânica achava-se independente do domínio metropolitano, mas fragmentada em diversos estados republicanos. Para entendermos o fracasso do bolivarianismo, é preciso levar em conta os interesses das diversas elites crioulas, da qual a gente até destacou logo no início do conteúdo, na parte 1 e até mesmo na parte 2 da aula, sobre esse conteúdo. Porque as elites crioulas tinham vários projetos de independência e até mesmo de aliança com a sua metrópole. Ela não era homogênea, não tinha um projeto político homogêneo entre as elites crioulas. Mas o grande temor delas, em modo geral, era com as camadas populares, com os indígenas, os trabalhadores rurais, urbanos, os escravizados e por aí vai, que estavam dispostos a mudar e transformar e romper definitivamente com a metrópole. E fizeram isso, né, com seus processos revolucionários, tendo apoio também de Simón Bolívar e por aí vai. Para entendermos o fracasso do bolivarianismo, é preciso levar em conta os interesses das diversas elites crioulas, como queriam preservar o domínio pessoal sobre as áreas que controlavam. Elas apoiaram os caudilhos. Caudilhos eram o quê? Chefes políticos militares que exerceram governos ditatoriais em suas regiões. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e a Inglaterra temiam a formação de países unidos e fortes na América Central e do Sul. Com o lema dividir para reinar, estimularam as disputas entre os caudilhos e a fragmentação da América Hispânica. Em 1828, por exemplo, a Inglaterra apoiou a independência do Uruguai, que havia sido incorporada no Brasil em 1821, com o nome de Província Cisplatina. A monarquia brasileira e seus grupos de sustentação também se opuseram aos ideais bolivarianistas. É lógico, né? A monarquia brasileira, se nós olharmos o processo de independência dos outros países e a do Brasil, o Brasil foi o mais tardio, né? 1824. Mas se permaneceu enquanto uma monarquia, enquanto a maioria dos outros países da América do Sul se estabeleceram como república. A monarquia brasileira e seus grupos de sustentação também se opuseram aos ideais bolivarianistas, temendo que os ideais anti-escravistas chegassem ao Brasil. Afinal, os novos países hispano-americanos aboliram a escravidão e a cobrança dos tributos dos indígenas. As diferentes economias entre as diversas regiões e os interesses das elites locais dificultaram a união da América Hispânica. Para regiões exportadoras, como Venezuela, apoiada principalmente na monocultura e exportação, interessava um modelo econômico mais aberto. Para outras produtoras de manufaturas, como o Equador, com suas fábricas de tecido, interessava um regime mais fechado às importações, porque também existiam interesses econômicos diferentes entre esses países recém-formados. Por exemplo, a Venezuela defendia um mercado mais aberto para o mercado internacional por conta da exportação, enquanto a produção manufatura
do Equador não teria como competir com os ingleses, então defendia um regime mais fechado de importações. O rompimento do domínio colonial favoreceu as transações comerciais entre os centros de desenvolvimento capitalista e as nações recém-emancipadas. Estas, contudo, continuaram a desempenhar predominantemente o papel de fornecedoras de matérias-primas e consumidoras de artigos industrializados. As elites locais, defendendo os próprios interesses, aliaram-se às potências hegemônicas, primeiramente Inglaterra e depois Estados Unidos, e foram por elas pressionadas, perdendo parte da soberania conquistada. Ocorreu independência política, mas infelizmente a independência econômica se fortaleceu. Esses países ficaram muito dependentes economicamente, principalmente de produtos industrializados da Europa, especificamente da Inglaterra, e montou-se e foram aliados da Inglaterra durante muito tempo, dos Estados Unidos posteriormente. Nunca teve um processo de independência plena na América Latina em modo geral, na América Espanhola e Portuguesa, infelizmente, porque sempre esteve sujeito a uma subserviência econômica, né? Esses países nunca de fato triunfaram sua independência economicamente. Politicamente até que sim, mas economicamente não. E até os dias de hoje, esses países, os países da América Latina em modo geral, do Brasil ao México, todos eles, apesar de terem estados independentes, a sua economia ainda é muito pesada e voltada ao domínio das grandes potências econômicas até hoje. Então ainda são, vamos dizer assim, subcoloniais, né, no campo econômico. Então, basicamente é isso, pessoal. Terminamos a segunda parte, terminando o conteúdo. Como de prática, eu sempre falo, mapeamento de saberes, é bom vocês anotarem no caderno, ter essa compreensão, ter um entendimento, né, central das perspectivas do conteúdo, do capítulo, que ajuda muito. Agora responder, né, todas as questões que é na próxima aula, uma revisão e a correção de todas as atividades do capítulo 5 e do capítulo 6. Então é basicamente isso, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Vou aqui passando as fotos que? As imagens do capítulo para vocês responderem. Assim, eu vou estar enviando para o e-mail da turma os capítulos, tá bom? Fui!